Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retrô. Um irmão em Cristo me enviou esse vídeo que vocês vão ver agora fazendo a seguinte pergunta: como pode um cristão votar no Lula? Veja o vídeo. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. É uma boa pergunta que esse meu amigo me fez, né? Como pode um cristão votar neste homem? Bom, eu acredito que existem dois tipos de cristãos. O cristão normal, que não é perfeito. Eu me considero cristão e não sou perfeito. E o cristão enganado. O cristão enganado, ele comete coisas erradas, né? E há consequências, como tudo, né? Há consequências. Então, por exemplo, quando um cristão enganado vota numa pessoa como esse cidadão, o Lula, vendo isso, quer dizer, ele está como dando um tiro no próprio pé, na sua própria família, nos seus próprios, vamos dizer assim, princípios cristãos, que é a família. Família, eu tenho 63 anos, sou do tempo do regime militar e havia uma aula chamada Educação Moral e Cívica. Essa aula foi retirada principalmente pela esquerda, que eles diziam que tinha ligação com o militarismo, Educação Moral e Cívica. E nessa aula eu aprendi a seguinte frase: a família é a célula máter da sociedade. É o alicerce. Seja a sociedade boa ou ruim. Família forte, igreja forte, nação forte. Família fraca, igreja fraca, nação fraca. Essa frase talvez você também tenha ouvido. Isso é muito dito no meio de algumas igrejas. E as igrejas evangélicas ou cristãs têm não todas, têm negligenciado com a família segundo estabelecida por Deus. Não segundo essa nova família que estão introduzindo aí. Papai, mamãe. Isso não é família, não segundo a Bíblia. Deixa aqui bem claro, né? Esse vídeo é familiofóbico, né? Agora vamos inventar, vamos dar um de Odorico Paraguaçu. É familiofóbico, segundo a Bíblia. E até o momento, na Constituição brasileira é garantido o direito à religiosidade. E eu estou dizendo aqui que na Bíblia, família, como disse o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 19, chegaram os fariseus para tentar a Jesus, para o provar, e perguntaram: é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Jesus olha para eles e diz: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio macho e fêmea? E que disse: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e não são mais agora mais uma só carne, mais dois, mais uma só carne? E ele disse: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deus juntou com por meio do casamento, não o separe o homem. Ponto final. E ele determinou ali, macho e fêmea. Essa é a família. Desse relacionamento sexual entre esse macho e essa fêmea nascem os filhos. Então é pai, mãe e filhos. Isso é família. Segundo a palavra de Deus, que está na Bíblia. Que Deus, André? O Deus de Israel. O mesmo Israel que é combatido pela esquerda, e tem muitos irmãos em Cristo que apoiam esse tipo de comportamento, né? O antissemitismo, que agora foi trocado por antisionismo. O antisionismo nada mais é do que o antissemitismo moderno, é a mesma coisa. Gente, como pode, né? Respondendo agora a pergunta, como pode? Porque como pode um cristão votar nesse cidadão aí, votar no Lula? Simplesmente porque são enganados. Esse tipo de vídeo
que eu estou apresentando para vocês, está sendo removido da internet. E agora, com a inteligência artificial, tem muita gente dizendo assim: isso aí é inteligência artificial, Lula nunca disse isso. Essa agora é a sacada da esquerda. Infelizmente, realmente a inteligência artificial tem essa autoridade, né? Tem esse poder de construção. As inteligências artificiais pagas, né? Ou pirateadas. Mas normalmente tem que ser pagas, que não tem nem como piratear, porque não é um programa que você compra, é um acesso à internet. Então você tem que pagar, porque as abertas, gratuitas, não permite que você faça nenhum tipo de, pelo menos que eu saiba, tá? Nenhum tipo de manipulação. Por exemplo, vamos pegar aí o Lula com um revólver na mão assaltando alguém, né? Ou o Bolsonaro, ou qualquer candidato político. Não permite fazer isso. Ela até te avisa. Ela não permite. Então, gente, e a inteligência artificial, eu sempre deixo isso bem claro. No momento, ela é uma bênção na minha vida e na sua vida, se você souber usar. Lá na frente, do meu entendimento, é da minha opinião, e agora tem que deixar isso bem claro, né? Que ela será usada contra o cristão, em perseguição ao cristão, pelo governo do anticristo e aqueles que o apoiarem. Então está aí o vídeo, muito importante, muito... André, lá vem você falando sobre política de novo. Só tem três tipos de pessoas, né, que não suportam vídeo de política, principalmente quando se defende a verdade, a justiça e os bons costumes. O incrédulo? Não é o incrédulo, né, ativista, que seria o ateu. Tem ateu e ateu ativista. Tem homossexual e homossexual ativista. Por exemplo, né, aquele deputado, o Clodovil Hernandes, era homossexual, mas não era ativista e era contra o ativismo. E ele era contra o ativismo. Então existe o incrédulo e o incrédulo ativista, né, que no caso seria o ateu, né, e o ateu ativista. Tem ateu que é hétero, tem família e prima pela família. O próprio, como eu falei agora, o deputado Clodovil Hernandes, ele defendia a família de hétero. Ele falava: eu nasci de uma mãe e de um pai de hétero. Eu defendo a família. Ele era pela família. Olha que interessante isso. Ele era pela família. Então tem também o cristão, né, que ele foi enganado pelas narrativas da esquerda. E André, esse cristão que ele foi enganado pela narrativa da esquerda e vota na esquerda, ele perdeu a salvação? Não, a salvação está em Cristo. Se ele de fato crê em Jesus Cristo, apesar de ser contraditório, tá? A posição dele de crer em Cristo e Cristo em relação à esquerda do nosso país, ou qualquer esquerda, né? E ser contraditório, ele está salvo em Cristo. Agora vem as consequências, que não somente vêm sobre a vida dele, ou deles, né, que são muitos, ou sobre a vida das outras pessoas que são oposição, que é a minha. Então, quando meu irmão em Cristo vota na esquerda, ele prejudica a si mesmo e a todas as pessoas. Ele foi enganado? Não interessa, mas prejudica. E ele não está perdido, ele está salvo porque ele está em Cristo, mas há consequências. Agora, existem os lobos. Lembra? O apóstolo Paulo disse que entrarão no meio da igreja lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Esses têm a função, a tarefa de destruir a igreja. E há várias maneiras de destruir a igreja, como destruir os alicerces da igreja, a célula máter, destruir a família. É muito interessante o que está acontecendo. Nesse sentido, eu continuarei falando aqui no canal Meio Retrô, nesse grau de política. Esse vídeo que o Lula fez deveria chegar a todo cristão e perguntar: você apoia isso? Aí talvez ele até diga: não apoio isso não, mas o que ele está fazendo é de bom. Tem gente que é tipo assim, tem cristão que é assim: se o diabo fizer uma coisa boa, sabe? Não, ele é o diabo, mas essa coisa boa que ele está fazendo eu apoio. Mais ou menos assim. Mas é o diabo. O diabo não dá ponto sem nó. Ele vai fazer uma coisa boa, como tem um livro do pastor Silas Malafaia chamado As Verdades de uma Mentira. Disse Silas Malafaia: o diabo fala 9 verdades para introduzir uma única mentira. Uma mentira destrutiva. O diabo nunca diria a verdade. Ele disse a verdade. Ele diz a verdade sim, quando interessa.
Por exemplo, na tentação do Senhor Jesus, qual foi a mentira que o diabo disse ali? Nenhuma. Ele não tinha como tentar o Senhor com mentiras. Ele apresentou as Escrituras. Na perspectiva dele, mas apresentou as Escrituras. Em momento nenhum ele disse contrário ao que está escrito. E o Senhor Jesus, porque senão o Senhor Jesus Cristo diria, não, isso não está escrito. E ele disse, Jesus dizia, também está escrito. Então ele confirmou o que o diabo falava. Entendeu? E no final das contas o diabo o tentou com as riquezas do mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você é cristão, não digo que você leva o meu vídeo, nada disso. Mas se tiver esse vídeo aí separado, né? Eu vou até pegar esse videozinho do Lula, vou deixar separado, tá? Vou criar agora, vou botar um link aqui, ó. Tá aqui, ó. O link vai estar já tô avisando para vocês. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? E do meu comentário inicial. Não quero que você divulgue o meu vídeo, não. Não, você tá fazendo isso só para ter visualizações, não. Aí para você, tá aí, ó. Divulgue o vídeo. E para você entender, esse vídeo que vai estar aí com o link, ele estará como não listado. Eu não ganho um único centavo. Vídeos não listados e esqueci o outro nome que eles utilizam, que está na plataforma, não ganho um único centavo. Só os vídeos públicos. Não vai ter anúncio nenhum, tá? Ah, legal, André. Esse tá aí. Então para você não dizer, não, você só está querendo visualizações. Eu estou fazendo esse vídeo e estou colocando essa parte exclusiva da fala do Lula separado para você mandar para um cristão com a seguinte pergunta, né? Pode um cristão votar nesse homem? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.